Beleza, vamos ver. INTJ. Eu sou um INTJ e eu não gosto muito de me relacionar com outros INTJs. Porque, como eu disse naquele meu outro vídeo lá que eu fiz, o último sobre funções cognitivas, quando as pessoas têm as mesmas funções, daí é mais fácil de se magoar. E eu, conversando com INTJs, isso acontece bem fácil. Tanto eu magoar eles, quanto eles me magoar. É uma relação meio difícil, sabe? Mas dá pra extrair coisas boas. Eles têm as mesmas qualidades que eu, por terem as mesmas funções altas. Então, se nós tivermos interesses mútuos, a gente pode trabalhar junto e desenvolver nossas ideias e projetos de forma efetiva. Além de poder ser uma relação de aprendizado mútuo, troca de informações. Como eu falei também naquele meu vídeo anterior, as pessoas em um primeiro momento, quando estão te conhecendo, têm um uso maior da função terciária do que geralmente. Isso serve para elas se soltarem, para mostrar como realmente são, seus defeitos e qualidades. A função extrovertida do INTJ é o pensamento extrovertido secundário. Então, para ele conseguir expor as ideias dessa função, ele vai precisar dar uma pisada no sentimento introvertido, entendeu? Para poder priorizar as ideias da T, ele tem que negligenciar a Fi. Então, essa é a forma que eles encontram de se expressar. Os INTJs, eles são meio edgy, eles gostam de ser babaca. Por terem sentimento introvertido terciário, eles se importam mais com valores éticos deles próprios do que dos outros. Então, ele não gosta muito de se encaixar e se moldar de acordo com o que a moral dos outros deseja. Então, se eles gostarem, por exemplo, de humor negro e alguém falar, nossa, isso daí tá me ofendendo, eles podem ser rudes, falar foda-se, ou até algo pior. Só pra irritar mesmo. Então, quando dois INTJs estiverem interagindo e tiverem valores éticos diferentes a respeito de tal coisa, aí vai ter um problema, porque eles são meio imaturos com essa função. Eu acho que eu vou tentar não me estender muito no que eu acho sobre cada tipo, senão vai dar um vídeo gigantesco. Enfim, bora pro próximo, né? INTP. Atualmente, literalmente todos os amigos que eu tô conversando são XNTPs, ou seja, ENTPs e INTPs. Eu gosto bastante desses dois tipos. O que eu posso dizer dos INTPs em específico? Diferente dos ENTPs, os INTPs eles não são tão advogado do diabo assim, que ficam te fazendo 1 milhão de perguntas, questionando tudo, dando novas alternativas para algo que é óbvio que já tem a resposta correta. Então, menos mal pra mim. Tem horas que os ENTPs são insuportáveis, mano. Eles ficam questionando sobre literalmente tudo quando eu falo de MBTI. Mas, tipo, umas perguntas muito bobas. Antigamente eu discutia com os XNTPs, mas hoje em dia, pelo menos sobre MBTI, eu já perdi a vontade, porque é muito difícil pra eles entenderem o meu raciocínio e muitas vezes eles nem têm uma opinião formada. Só estão dando algumas ideias que veio na cabeça deles. Tipo, dá trabalho, mano. Se eles não fossem tão irritantes assim, questionando tudo, até coisas óbvias de que é verdade, eu daria mais do meu tempo pra explicar pra eles as coisas. Sinceramente, acho que eles não são tão ruins assim em usar o MBTI. É só a natureza da intuição extrovertida. A intuição introvertida é tipo, vou deduzir, interpretar o significado disso e blá 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 por mim mesmo. Já a intuição extrovertida é o contrário. Vou te dar várias ideias, deixar o meu leque de opções grande. Já a intuição introvertida, ela quer diminuir isso daí. Beleza, próximo. ENTP. Os ENTPs, apesar de serem mais irritantes com o MBTI e com qualquer coisa, na verdade, eles ficam enchendo o saco, discordando de tudo. Pro MBTI em específico, talvez eles sejam melhores nessa parada aí de determinar o tipo das pessoas e compreender esse indicador de personalidade de fato. Justamente porque eles são mais questionadores, sabe? Eles ficam enchendo mais o saco, tentando entender o significado. Aí eles desenvolvem mais isso daí.
mas é só uma hipótese mesmo. Os INTPs, eles também têm vantagens, tipo o pensamento introvertido dominante. O meu melhor amigo, desde, sei lá, uns 7 anos atrás, é um ENTP. E aí, Murilo? É a pessoa que eu tenho amizade por mais tempo e é um tipo que eu particularmente me dou muito bem. Às vezes eles são babacas, mas eu também tô tentando melhorar um pouco isso. ENTPs têm as mesmas funções do INTJ, né? Então eles naturalmente são muito parecidos. A diferença é como eles lidam com essas funções, né? É de forma oposta. Eles têm as funções na mesma ordem, só que invertendo a extroversão com a introversão. Por conta disso, aí os INTJs e ENTPs no final chegam na mesma conclusão. Só que a abordagem que eles têm para aquela ideia ou problema que estão enfrentando é oposta. Então os INTJs e os ENTPs podem achar estranha a forma de argumentação do cara. Parece que eles não sabem argumentar direito. Só que é uma falta de observação mesmo, porque nem tudo que a pessoa fala numa discussão quer dizer que ela acredita. Ela pode só estar propondo uma ideia, um pensamento que está se desenvolvendo ainda. Beleza, próximo tipo. ENTJ. Eu nunca tive muito contato com os ENTJs. Eu acho que o Kira de Death Note é um ENTJ, né? Eu já encontrei em um grupo de MBTI e conversei um pouco com ele, mas ele acabou me bloqueando. O ENTJ é um tipo muito voltado para eficiência, resolução de problemas, trabalho, produtividade. Eu já considerei ser esse tipo quando eu tava começando a conhecer o MBTI, mas depois eu percebi que eu era um INTJ. INTJs não procrastinam tanto assim. Na verdade podem até procrastinar, mas em outras áreas, né? Eles realmente são um tipo bem voltado nessas coisas que eu falei. Caso eles não consigam realizar isso que eu disse, vai fazer muito mal pra eles e vão querer resolver o quanto antes. Como é a função dominante deles, são muito bons nesse tipo de coisa, então geralmente não tem tanto problema assim. Às vezes eu ficava pensando, tipo, será que ia ser mais legal ser um ENTJ do que um INTJ? Eu certamente não teria timidez, conseguiria falar de forma mais fluente, seria mais produtivo. O problema de tu querer mudar o teu tipo é que pode não parecer num primeiro momento, mas o ENTJ ele se fode de maneiras diferentes. Eu acho que o professor do canal Curso em Vídeo é um ENTJ. Ele explica as coisas muito bem, eu já fiz alguns cursos dele e tudo é bem feitinho. As aulas dele têm uma estética da hora e ele cuida pra deixar o negócio entendível. É um professor que eu realmente admiro. Beleza, próximo tipo. INFP. Como eu já disse, literalmente todos os INFPs que eu já conversei na internet ou me bloquearam ou me silenciaram, pararam de falar comigo, eles não gostam muito do tipo de pessoa que eu sou. Eu acho que é justamente por conta da fita terciária do INTJ, que gosta de ficar provocando os valores morais das outras pessoas, não se importa muito em se moldar, e daí pode falar algumas coisas que soem bem desagradáveis pro INFP. Principalmente porque ele é um tipo que é muito voltado para esses valores morais individuais de si mesmo. Eu acho INFP um tipo irritante de se discutir, porque além deles ter pensamento extrovertido inferior, eles têm intuição extrovertida secundária. Aí é o combo, assim. Os INFPs, eles só acreditam no que vai fazer eles se sentir melhor. Eles não ligam muito pro que é verdade ou não. Eles ficam questionando tudo, apontando alternativas e blá blá blá. E por terem o pensamento extrovertido inferior, eles fazem análises lógicas muito burras. Além de serem cabeça dura, é bem chato. Porém, acho que INTJ lida fácil com o INFP, porque o INFP é passivo com os INTJs, então ele comanda mais a situação. Eu acho divertido de brincar com eles e ver até que ponto eles vão suportar até me bloquearem. E isso sempre acontece. Se eu segurasse um pouco essa babaquice e o meu humor / jeito de retardado mental, acho que eu conseguiria sim ser amigo deles, talvez. Mas eu não tô muito interessado não. Eu não quero ficar me moldando nessas coisas. Já tô feliz com os meus amigos INTPs e ENTPs.
Beleza, próximo tipo, ENFP. ENFP eu acho um tipo bem nojento. Eles falam merda atrás de merda. É um tipo muito comum em movimentos feministas, ativistas. Uou, vamos lutar pelas minorias e tal. No comunismo, socialismo, na esquerda liberal principalmente. É o típico SJW que tu vê na internet. Na minha visão é algo como: ai, eu tenho personalidade forte. Não, tu só é irritante pra caralho. Dizem que ENFP é um dos melhores tipos para desenvolvimento pessoal do INTJ e vice-versa. Talvez isso esteja correto, eu não sei. Quando eu descobri dessa ideia, eu comecei a entrar em grupos de ENFP, procurar alguém para conversar e ver se isso era realmente verdade. Aí eu encontrei uma ENFP lá, a gente ficou conversando. Sim, ela era uma SJW chata pra caralho. A gente discutiu várias vezes. Então, nas discussões eu ficava, às vezes, usando termos abstratos, expressando minhas ideias de um jeito errado. E daí só depois eu percebia isso, quando ela discordava. Mas ela também não sabia explicar por que eu tava errado. Porque, bem, pensamento extrovertido terciário, né? É a forma que eles descontam a raiva e é uma função fraca deles, então já dá pra ver onde é que isso daí dá, né? Depois de algum tempo conversando, ela me bloqueou, porque no começo eu tava fingindo personalidade, tentando ser menos babaca e menos retardado mental, mas depois quando eu fui me soltando, antes já tava ameaçando me bloquear. Agora então, meu Deus. Quem sabe outro dia eu tente conversar com outro ENFP pra testar novamente se eles têm algo a acrescentar na minha vida, mas por enquanto eu tô de boa. Próximo tipo, ENFJ. ENFJ, vamos ver. É o tipo da minha prima. O INTJ interagindo com o ENFJ tem a relação de maior passividade do INTJ. Uma das hipóteses que eu tenho pra isso é que o INTJ ele tem esse fio terciário, né, que não gosta de se moldar pras coisas e usa essa função de forma imatura, se importando às vezes só com as próprias definições de certo e errado, sem considerar os outros. Daí o ENFJ, como ele tem o sentimento extrovertido dominante e a intuição introvertida secundária, ele coloca o INTJ na linha, entendeu? Como ele tem a Ni secundária, aí a comunicação fica mais fácil e o INTJ fica mais suscetível à aceitação de ideias. Afinal, é a função que ele mais valoriza, né? E como o sentimento introvertido dele é terciário, então, apesar de ser meio mal desenvolvido, imaturo, teimoso, ele tem certa vontade de desenvolver isso. Então o ENFJ ele tem uma grande vantagem nessa discussão. Eu não interagi muito com ENFJs, aí não tenho muito a dizer sobre esse tipo. Próximo, INFJ. O meu pai é um INFJ, eu me dou bem com ele. Ele é bem aquele estereótipo lá de INFJ conspiracionista, ele acredita nos negócios bem doido, Illuminati, etc. Nova ordem mundial. Eu já conheci algumas meninas que são INFJ também, mas eu nunca tive muito assunto com elas. E nem com meu pai, na verdade. Pelo que eu li, isso daí é comum nesses tipos de relação. Sabe, o teu tipo interagindo com o teu tipo, só que invertendo a letra T com F. Ou F com T. Eu tento puxar assunto, mas eles não correspondem, pelo menos não da forma que eu consiga prolongar a conversa. Em suma, é um tipo que eu gosto, mas não consigo conversar muito com. Beleza, agora bora editar essa bagaça aqui. Falar que eu vou lançar a parte 2 em breve, mas nunca vai acontecer. Tchau!